Bom dia, queridos irmãos, estamos aqui em mais uma EBD, né? E agora com um estudo novo, estamos estudando agora o livro do profeta Isaías, né? É o nosso novo trimestre. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um dos que nos acompanham aí nesses estudos e que Ele possa falar aos nossos corações em mais esse estudo. Hoje nós veremos a mensagem do reino que virá, que é a revista 2 da revista Compromisso, né? EBD 2 da revista Compromisso. Antes de nós entrarmos no estudo desta manhã, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a direção para os estudos que teremos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, nós te somos imensamente agradecidos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, que Tu fales aos nossos corações nesta manhã. Que a Tua Palavra, Senhor, venha a trazer edificação e salvação à vida daqueles que a ouvem, Pai. Te agradecemos por esta igreja, te agradecemos pela EBD, Senhor, Escola Bíblica Dominical, e te agradecemos, ó Pai, pela Tua ação nas nossas vidas. Te pedimos, te agradecemos essas bênçãos no doce, santo e precioso nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, meus queridos, hoje então nós vamos estudar a mensagem do reino que virá, que está lá em Isaías. O textuário da lição, Isaías, capítulo 7 a 9. O textuário da nossa lição está lá em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Bem, meus queridos, nós já estudamos que o profeta Isaías foi um homem levantado por Deus para trazer de Deus uma palavra ao seu povo. Nós vemos isso no Antigo Testamento, onde Deus falava ao seu povo através dos profetas, que ele mesmo os chamava e os capacitava. E muitas vezes, nesse contexto, Deus trazia através dos seus servos algo ainda que não estava acontecendo, que são as chamadas profecias. O profeta falava de algo que ainda iria vir, para que o povo realmente pudesse confiar e esperar nesta providência que Deus havia de trazer ao seu povo. Assim nós vemos as chamadas profecias, né, onde se tratava de questões futuras, questões que ainda não haviam acontecido, né, mas que traria ao povo uma esperança que faria com que o povo, quando acontecesse, também lembrasse daquilo que Deus já havia prometido. E um dos temas predominantes na tradição do profeta Isaías é a do reino de Deus. Isaías começa a tratar sobre um reino de Deus, um reino que aponta para o futuro em seus aspectos escatológicos, ou seja, aponta para Jesus. Isaías lá, ele já fala a respeito de Jesus. É interessante, meus queridos, que a Bíblia, se nós formos analisar a Bíblia de uma forma geral, de Gênesis a Apocalipse, ela faz um apontamento para Jesus. Jesus é o Senhor de toda a história. Jesus veio culminar todos os ensinamentos bíblicos. Portanto, não existe nenhuma condição de falarmos sobre a Bíblia sem citarmos o nome de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo aponta para Jesus. Mesmo lá na antiguidade, mesmo lá em Gênesis, quando nós vemos Abraão, tudo isto aponta para Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o esperado, é aquele que realmente dá sentido em todas as Escrituras, é aquele que realmente cumpre todas as Escrituras. Portanto, não existe condição de falarmos sobre a palavra de Deus
sem mencionarmos o nome de Jesus. Quando ouvimos uma pregação bíblica que não faz referência a Jesus, precisamos ter cuidado com ela. Porque não existe condição de falarmos da palavra de Deus sem citarmos o nome de Jesus. Jesus é sempre o assunto recorrente quando se trata de exposição bíblica. Ele deve estar no começo, no meio e no fim de toda a explicação, de toda a explanação da palavra de Deus. Então aqui, Isaías, ele aponta para um reino que viria, e por isso essa palavra usada, escatológico, mas que, em alguma medida, já pode ser vivenciado nas experiências humanas como uma projeção daquilo que seria perfeito lá no futuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que para a constituição de um reino é necessário que se tenha uma autoridade, um povo e um poder. Aliás, um território, um povo e um poder. O território, nós sabemos que nós não somos desse mundo. Vivemos esse mundo agora, mas esse não é o território que nós passaremos a nossa eternidade. Existe um povo que somos nós. E existe um poder constituído sobre nós. Quando nós olhamos e reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós já colocamos essa autoridade sobre as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Já nos submetemos a essa autoridade. E podemos viver o reino de Deus enquanto ainda estamos nesse mundo. É claro que de uma forma limitada. Porque o Senhor Jesus domina sobre as nossas vidas, mas o mundo em si está sob o domínio de um outro rei. Está sob o domínio de forças espirituais contrárias ao reino de Jesus. Portanto, nós vamos viver de uma forma limitada esse reino de Jesus, porque ele domina sobre as nossas vidas, mas existem outras pessoas que não estão vivendo sob o domínio de Jesus. Mas já podemos sentir como será maravilhoso quando o reino de Deus for estabelecido completamente sobre todas as pessoas. Já podemos vivenciar a maravilha que será esse reino que nos está reservado em Jesus. Portanto, o profeta Isaías ele já começa a fazer menção a esse reino. E aqui nós vemos que ele inaugura um chamado profetismo clássico, que é uma classificação encontrada nos estudos bíblicos do Antigo Testamento que fazem referência aos escritos proféticos, cuja autoria é atribuída a um profeta. O profetismo clássico teve início no século XVIII, a.C., com Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. O profeta Isaías ele já começa a trazer essa ideia do reino de Deus para que o povo, porque na verdade as revelações de Deus elas são feitas de forma gradual, elas são feitas de forma progressiva, ou seja, a partir do momento que você vai entendendo algumas realidades, Deus vai mostrando outras, para que o seu povo tenha a real compreensão daquilo que ele quer transmitir. Então, a revelação de Deus ao seu povo, ela foi feita de uma forma progressiva. Primeiramente, o povo olhou para Davi, como um reino, porque na verdade Deus ele governava através dos juízes, e o povo, olhando para o reino dos outros povos, quis a instituição de um rei sobre Israel. E aí nós sabemos da história bíblica que um reino escolhido pelo povo acabou realmente frustrando todo o povo, porque deixou-se de viver sobre o poderio de Deus, o reinado de Deus, e assim atribuiu-se a um homem aquela condição que não foi um homem escolhido por Deus. Nós vemos o reinado de Saul realmente trazendo muitas frustrações ao povo de Deus. Mas aí Deus, pela sua misericórdia, pelo seu poder, pelo seu amor, constituiu Davi como rei em Israel, escolhendo Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus. E ali já começa-se a ter uma ideia de como seria um reinado
messiânico, né? Então, Isaías aqui e o povo já começa a ter uma leve compreensão de como seria se Deus realmente governasse as suas vidas, né? Porque Davi foi um reinado que teve muita prosperidade, um período de prosperidade econômica, foram alcançados através do reinado de Davi. Posteriormente foi evidenciado na experiência do povo sobre o reinado de seu filho e sucessor Salomão, né? Mas passados aproximadamente 250 anos de história da monarquia de Israel, tendo inicialmente sido vivenciado um período do único reino e posteriormente da divisão dos reinos, em Reino do Norte e o Reino do Sul, o profetismo bíblico, por meio da tradição dos profetas Isaías, começa a trazer uma nova perspectiva sobre a própria ideia do reino, em que o centro da mensagem não mais estaria no reino humano, mas sim no reino em que o próprio Deus estaria no trono. O que quer dizer isso? Quer dizer que, a princípio, para que o povo tivesse uma compreensão, o profetismo bíblico apontava, mostrava as qualidades de um reino terreno. Que, apesar de ser um reino próspero, apesar de ser um reino realmente que o povo admira até hoje, porque até hoje menciona-se Davi como um rei que foi realmente um rei que teve o seu destaque. Mas existe, mesmo nesse reinado, com muitos destaques, com muitas honras, a figura humana, imperfeita. Então, o profeta começa agora a ter a visão de Deus para mostrar ao povo, olha, se foi bom com o reino humano, imperfeito, imagine o reino de Deus, onde Deus realmente governará. E interessante, meus queridos, que o povo, aqui no caso, sendo conduzido pelo profeta Isaías, eles tinham uma visão, né, de reino, que os outros povos não tinham a mesma visão. A projeção dos outros povos, eles olhavam para o rei, como é o caso do Egito, por exemplo, né? Eles olhavam para o faraó e queriam transferir a figura de Deus para o próprio faraó, né? Colocando o faraó como sendo um deus. Isto era realmente abominável, quer dizer, Deus estava apontando, mostrando através do profeta que existia um reinado humano, mas que também existia um reinado divino, e que esse reinado divino seria alcançado um dia, onde o próprio Deus governaria. Mas a visão dos outros povos era realmente distorcida. Nós vemos aí atribuindo-se a um homem a figura de um Deus. Isso é desastroso, meus queridos. Por quê? Porque o homem, ele nunca será Deus. Apesar de estar intrínseco nele essa vontade dessa supremacia, de querer ser igual a Deus, desde o jardim do Éden, o homem nunca será Deus. Porque o homem é limitado, o homem é pó, o homem é imperfeito, o homem é criatura, o homem não é o Criador. E Deus realmente tem o controle de todas as coisas. O reinado perfeito só existirá quando Deus realmente governar. Porque o homem, diante das suas imperfeições, jamais conseguirá atingir o grau de excelência que Deus tem. Então, na verdade, os outros povos projetavam isso no próprio homem. Mas o povo de Deus foi levado à compreensão através das profecias bíblicas de que esse Deus divino não estaria no homem, mas sim no próprio Deus. E Isaías já começa a mostrar ao povo a visão do Messias prometido de Deus. Apresenta a realidade do Messias. Isaías, como boca de Deus, fala da parte do Senhor sobre um novo momento na história do povo de Deus, que não mais estará condicionado às limitações de um rei humano, mas que agora terá o próprio Deus como rei na pessoa do Messias. A expectativa messiânica está ligada intrinsecamente à pessoa do rei, mas agora não um reino humano,
como já mencionamos, mais um reino divino. Messias viria, Jesus viria, e esse seria realmente um reino que não haveria comparações sobre o reino de Jesus. Então o povo aguardava ansiosamente a vinda do Messias. O Messias de Deus, o prometido de Deus, aquele que realmente reinaria sobre todos e que o seu reino realmente seria um reino de paz, uma paz que excederia todo o entendimento, de prosperidade. Mas, infelizmente, o povo imaginava que esse reino seria nesse mundo. Né? Esse reino seria realmente um reino aqui, terreno. E Jesus veio para nos mostrar que o seu reino não é deste mundo. Jesus veio nos apontar um reino que será eterno, com ele na eternidade. Nós viveremos sobre o reinado de Deus, sobre o reinado de Jesus na eternidade. O profeta aqui ele mostra claramente, aqui a mensagem do reino como dizendo o seguinte ao povo: olha, é necessário que você seja obediente, porque a bênção está ligada à obediência. E a desobediência gera maldição e castigo. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo justamente por não observarem esse princípio ressaltado pelo profeta Isaías? Vivem as suas vidas de uma forma desobediente, não se importando com a palavra de Deus. E a desobediência gera o castigo, ao passo que a obediência gera a bênção de Deus. Se nós quisermos ter a nossa vida realmente alicerçada na palavra de Deus, se nós realmente quisermos ter uma vida diferenciada, precisamos cumprir esse princípio. Observar, sermos obedientes. O juízo de Deus virá sobre aqueles que desprezam a palavra do Senhor, trazidas pelo profeta. Isaías deixa claro que o castigo virá sobre todos, não apenas aqui no caso, quando ele faz essa profecia sobre a Síria, mas também sobre os reinos do norte e do sul. A mensagem é assertiva e direta para todos que estão alienados em relação à vontade de Deus. Portanto, a mensagem do reino que virá conclama o povo para temer ao Senhor, assumindo uma condição de santificação. O centro dessa pregação é o arrependimento. Essa é a mensagem do reino, que foi retomada 8 séculos depois por João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem do reino continua a mesma, que fora pregada pelo profeta Isaías, retomada por João Batista, confirmada pela tradição apostólica e deve ser vivenciada por todos os discípulos de Jesus, o Rei prometido e Senhor do reino messiânico. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Meus queridos, nós estamos nos aproximando cada dia mais desse reino que será visível, será realmente uma realidade total nas nossas vidas. E a mensagem transmitida pelo profeta Isaías, por João Batista, era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É hora de nós colocarmos a nossa vida em ordem. É hora de nós colocarmos a nossa casa em ordem, porque o reino de Deus está próximo. Como está a sua vida com Deus? Se você ainda não teve uma experiência pessoal com Jesus, reconhecendo-o como o grande rei e colocando-o como o Senhor da sua vida, buscando os princípios que norteiam esta vida vivida no reino de Deus, é hora de fazê-lo. Reconheça Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, viva no reino de Deus. Viva a vontade de Deus para a sua vida. Glorifique ao seu Rei, porque o Rei está voltando.
Nós cantamos um hino que diz: o rei está voltando. E esta é uma realidade grande. Ele virá buscar os seus. Que todos nós possamos subir com ele. Possamos realmente viver uma vida que agrade ao Senhor, enquanto ainda estamos aqui, sobre a influência desse reino. E a mensagem continua a mesma. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê o entendimento da sua palavra. Amém? Até a próxima, se Deus assim nos permitir.